Oi, oi! Como que estão as coisas por aí? Aqui estou muito cheia de trabalho. Mas eu quero te convidar para ouvir um outro podcast que eu tenho feito nesses dias. É o podcast oficial do Forró da Lua Cheia, que eu apresento junto com o Mikael Nakad, da Usina Universitária. Tem episódios com quem vai ao forró, com quem faz o forró, com quem participa do forró. E esse episódio aqui é muito bacana com o Matheus da Francisca Lombre. Eu quero te convidar para ouvir este episódio e depois ir lá no feed do Forró da Lua Cheia, do podcast oficial do Forró da Lua Cheia. O link tá na descrição e ouvir os outros episódios. Seguir, classificar com 5 estrelas e também compartilhar nas suas redes sociais. Estou trabalhando em novos episódios para o Escuta Aqui e eu espero que no segundo semestre agora de 2022 a gente tenha novidades e as novidades são muito legais. Até a próxima, me marca nas redes sociais e me conta, tá bom? Deixa eu correr que tô cheia de serviço ou cheia de costura. Beijão! Salve, salve! Hoje a gente não tem o Mikael. A conjunção da lua crescente combinada com o penúltimo ciclo da lua cheia antes de o forró acontecer bagunçou as agendas e eu tô sozinha no papo de hoje. Está no ar o podcast oficial do Forró da Lua Cheia, o festival multicultural que é a cara do Brasil e que vai acontecer de 16 a 19 de junho no Vale das Grutas, em Altinópolis. Neste podcast, a gente conversa com quem produz, trabalha ou vai para o festival. E quem vem para hoje? Meu amigo, minha amiga ou meus amigos, que é como ele gosta de falar. Salve, salve, Forró da Lua Cheia. Quem vem é o Matheus. Em 2019, eu estava navegando no site do Sesc Ribeirão Preto, quando dei de cara com um show de uma banda que eu não conhecia. Achei o nome legal, tudo que acontece no Sesc é bom. Fui lá e comprei 2 convites. A minha amiga Rafa Lunardello, alô Rafa, topou ir comigo, porque já era íntima da turma. Fomos e esse foi o meu primeiro de muitos encontros com a Francisca Lombre. A sensação era de que já éramos velhos conhecidos. Meia dúzia de shows depois, uma pandemia no meio, um reality show próprio, muita criatividade nas redes sociais, um festival prestes a acontecer e cá estamos. Sem mais, bem-vindo, Matheus. É com muito prazer que eu vou bater esse papo com você hoje para o podcast do Forró da Lua Cheia. Poxa, que apresentação maravilhosa, me sinto ainda mais próxima, que gostoso. Olha, para mim, eu sou sua amiga íntima, que você não sabe. Porque acho que a rede social aproxima muito as pessoas, né? É verdade. E na pandemia, esse movimento que você fez com a Luê e tal, eu estava lá antes dos 10 mil curtidores na Baby e acho que isso também deixou as coisas mais próximas. Mas eu te conto... Oi. Você tem razão, né? As redes sociais são uma porta para intimidade que é meio real, mas ao mesmo tempo às vezes é um pouquinho unilateral, né? E é estranho, né? Eu me sinto muito próximo de muita gente que provavelmente eu vi muitas poucas vezes na vida, mas durante esse tempo de pandemia me aproximou, né? A partir da rede social. É verdade, é verdade. E a gente que fica do outro lado também sente uma intimidade com a pessoa que está lá e que não tem, né? Porque isso é muito legal e é legal demais mesmo, assim, acompanhar esse dia a dia. Mas acompanhar principalmente a produção artística, porque vocês produziram muito, né? Vocês, os membros da banda, individualmente, porque todo mundo teve um projeto próprio, né? E a própria banda, né? Vocês fizeram os movimentos aí nesse período. Exatamente, nossa. É que assim, a gente já sempre viveu a 1000 por hora, né? Sempre a todo vapor. Acho que isso é... Se algum dia a gente fizer um disco de 20 anos da Francisca Lombre, vai ser a todo vapor por 20 anos. E quando cessaram os shows, a gente canalizou essa energia para outros lugares, né? Para produção, para composição, para criação de conteúdo, para fazer música, fazer outros projetos. E acho que a gente só cresceu com isso. É, muito legal. E eu te convidei também para esse episódio, porque no ano passado, você gravou um vídeo para a produção do festival, falando que a participação da Francisco no festival, acho que foi em 2017 ou 2016? Eu acredito que foi 17 ou 18. Isso.
Acho que foi 18, porque 17 eu fui, 18 eu não fui. E que isso foi um divisor de águas, assim, na produção, na carreira de vocês, né? E a gente lembra muito bem da primeira vez que a gente tocou no Forró da Lua Cheia, que foi um show maravilhoso, que além de ter sido marcante, de tão lindo que foi o show, também abriu muitas portas pra gente. Eu queria que a gente começasse esse papo por aí. Por que teve essa mudança? O que significou participar do festival naquela época? Olha, tem alguns festivais que fizeram parte da carreira da Francisco El Hombre, que são divisores de água, e são normalmente festivais que são como o Forró da Lua Cheia, que tem um bom tempo criando laços com uma região específica do Brasil, que é para além de estado, assim, mas é uma região, entendeu? E, então, por exemplo, se eu vou dar outros festivais de exemplo, o Psicodália foi um divisor de águas para nós dentro daquela região do circuito do Sul, que envolve Santa Catarina, envolve Paraná, envolve Rio Grande do Sul, porque constroem faz um bom tempo a relação com o seu público, com a sua cena de lá, trazendo bandas, cultivando bandas locais. E o Forró da Lua Cheia é um festival que dá pra ver nitidamente a construção de laços com aquela região do interior de São Paulo, com ali aquela parte próxima do Triângulo Mineiro e tal. Sim. É uma construção de cultivar um público ano após ano, que vai criando uma identidade da galera com aquilo. Eu boto fé que tem muita gente que lembra... eu lembro do meu primeiro festival Forró da Lua Cheia como um marco da sua idade, da sua época, da sua juventude, anos atrás. Ou deve ter muita gente de 12, 15, 16 que tá sonhando, quando será que eu vou poder ir no Forró da Lua Cheia? Então marca gerações, marca a maneira como as pessoas daquela região se relacionam com a música, né? E poder chegar em lugares assim, que levam um público próprio também, que cultiva ano após ano, né? Geração atrás geração, um público que tem uma relação com a música brasileira, é uma abertura que não é momentânea. Ela permite que as pessoas se interessem por que a gente faz mesmo, assim, não é só um showzinho que vi para outro final, não, as pessoas estão preocupadas para saber qual que é a qualidade que vem do Forró da Lua Cheia, né, porque sempre vem uma qualidade alta, querem conhecer as bandas ali. Então, depois do nosso show, a gente percebeu nitidamente que a gente já tinha, né, um público ali no Triângulo Mineiro, na região de Ribeirão, pelo interior de São Paulo, mas depois daquilo, cresceu muito a procura pelo nosso show naquela região. E a gente sempre apostou na ideia de criação de rotas para a sustentabilidade de uma banda. Uma banda poder existir, para nossa banda poder existir, apostamos na ideia de criar rotas de turnê que seja viável a gente ir, ficar um tempo e voltar. Seja ir ficar 2 semanas, um final de semana, não sei, e voltar. E nos possibilitou isso. Cresceu nosso público em Uberaba, em Uberlândia, em Ribeirão, cresceu nosso público nas cidades em Rio Preto e tal. Então, foi um divisor de água para aquela região para nós. E tanto que o último show que vocês fizeram aqui, que eu fui, o ingresso, os convites esgotaram assim, rapidamente, né? Exatamente. Acho que é a junção de dois lados muito bem trabalhados, né? Eu sei que a gente já veio com show massa, com uma história massa, com um disco, com músicas legais e tal, com um palco que permite que as pessoas se conectem não só com 40 minutos de show, senão com uma história, com artistas, com uma cena, com raízes, com a música contemporânea sendo produzida agora. Então a junção desses dois é muito positiva. Eu realmente valorizo muito o trabalho que o forró tem. Valorizo muito. E como é que foi aquela vez? Porque tem uma lenda que vocês ficaram dando rolê no forró, que vocês ficaram no festival, ficaram andando, ficaram se conectando as pessoas ali, né? Na verdade, essa lenda é uma lenda. Porque é uma lenda? Não, por quê? Porque são mais de uma história misturadas em uma só, entendeu? Eu adoro quando isso acontece, quando tem um pouquinho dali, um pouquinho daqui, se junta tudo numa história só, onde tudo é verdade, mas não necessariamente naquela ordem, né? Não, porque aquele festival que a gente foi a primeira vez que aquele forró, acho que foi 2018 mesmo. Foi a primeira vez que a gente foi no Forró da Lua Cheia, a gente já queria faz muito tempo ir. E eu cheguei, a gente chegou virado, né? E eu cheguei, acho que às 10 da manhã, a gente passou o som e eu fiquei sozinho. Eu fiquei no festival, vi um monte de banda, vi um monte de coisa. E foi incrível, foi maravilhoso. Mas aí já fiz isso, né? Vi um monte de banda, conectei com um monte de gente, entrava em todos os camarins e tal. Porque eu sou bem festivaleiro, né? Adoro. Porém, no ano seguinte a gente não tocou.
É verdade. No ano seguinte não tocou mais, tocaram duas bandas amigas nossas, tocou Brasa e tocou 4 pessoas de propina. E aí, a outra parte da banda foi, sem tocar, foi colar no show e curtir o festival, entendeu? E aí fizeram a mesma coisa. Então a gente foi e colou, mas não foi nesse mesmo festival, digamos. Foi Entendi. mais de um ano. Que foi no 19, então, né? Se vocês foram no 18, foi 19 que foi a última vez que aconteceu Isso. o festival, né? Que agora volta para comemorar os 30 anos. E aí isso tem também um pouco do papel desses festivais para bandas que estão começando, né? Você mesmo disse que passou o dia lá vendo várias bandas que são muitas vezes bandas que estão no início de carreira, que têm a oportunidade de tocar a primeira vez em outros palcos, porque vocês mesmos tocaram no palco Lago, né? E agora vocês vão para o palco principal nessa edição, né? É isso mesmo. Porque as pessoas que estão lá para curtir um show, né? É muito doido, porque às vezes a gente pensa, vamos tocar numa casa de show que vai estar lotada, certeza. Mas as pessoas não estão lá para ver a música. As pessoas estão lá para, enfim, às vezes conversar, entendeu? E aí não importa se você tá tocando pra uma casa cheia, importa se tem gente que tá prestando atenção em ti, né? Acaba sendo que a música acaba reverberando muito mais quando as pessoas se conectam com ela, né? E não só quando é um entretenimento de terceiro plano. E no forró não é assim. As pessoas vão pra ver o show, vão pra curtir, vão pra experimentar, vão pra brincar quase, sabe? Com a música. E a partir disso, se você faz o seu trabalho direito, é muito possível. Dá muito certo muitas coisas, sabe? E vi um monte de banda foda. Porque acho que isso que o forró tem, né? Pra um festival dar certo, tem que ter uma curadoria boa. É indispensável. E esse papel da curadoria é mesmo esse de buscar esses nomes diferentes que não estão ali fazendo parte daquele... Não estão no estrelato, né? Na capa da revista, etc. Né? E é bem difícil, né? Esse trabalho. É bem difícil, mas bem gostoso, né? Sim, não, eu fico pensando às vezes, brincando comigo mesmo, como que seriam meus festivais, assim, se eu fizesse. Porque o trabalho da curadoria é muito meticuloso, ao mesmo tempo que é procurar pessoas, bandas, grupos, artistas que estão emergindo, né, que vão trazer o seu próprio público, que vão tocar em outros lugares, mas que você vai apresentar um novo público aquilo, ou seja, você vai fomentar a cena, você tá apostando no futuro. Por outro lado, você também tá procurando aqueles artistas, aquelas pessoas que trazem consigo uma história, que muitas vezes traz público, e isso não é só dentro de uma bolha de pessoas, você tem que furar a bolha a partir da curadoria, né? Ou melhor que isso, não furar a bolha, interseccionar as bolhas. E isso é muito difícil, porém muito bonito, porque dá certo. A gente fica pensando que o público de rock, só o público de rock vai curtir rock. Ou só o público de forró vai curtir forró, mas na verdade não, né? A galera tá aí pra curtir. E a banda de vocês não tem esse selo, né? Não tem um selo de um estilo. É uma mistura de estilos, né? O meu companheiro fala assim, que parece é uma mistura de Chico Sainz com alguma coisa, né? Pô, que honra. Que honra. Ouvir isso é uma honra. Mas é isso, a gente nunca conseguiu explicar muito bem nosso próprio som. É difícil, né? A gente acaba perguntando o que você acha, né? Para as pessoas que nos perguntam, o que vocês tocam? Falam, não sei, me diz você. Mas acho que é um rock tropical, eu diria. É um rock tropical, porque é muito tropical, é muito quente, é muito dançante, é muito gostoso, mas ao mesmo tempo tem aquele lugar de rock, tanto o rock intenso quanto o rock balada, digamos. Tem esses dois lugares da canção e da intensidade, da efervescência, assim. Eu diria que é um rock tropical ou uma batucada punk. E latino-americano, né? É. E é muito latino-americano, né? Tem essa linha muito latino-americana. É, nossa de raiz, você, né? De vocês todos, né? De você, do Sebastião, que são mexicanos, mas eu acho que de todos, né? Porque todos têm essa pegada, né? Sim, porque a banda é isso, né? Acho que é uma raiz da banda mesmo. A banda, quando começou, pouca gente sabe isso, mas a banda não era pra ser uma banda. A gente tava entre 5 pessoas amigas e tal. Tinha um projeto meu e do meu irmão ali que estavam brisando numa ideia de pegar umas canções, chamar de Francisco Elombra e tal. Fizemos um showzinho, mas não era uma banda, era só um projeto, assim. E aí a gente tava muito deprimido, eu e meu irmão, nossas 3 melhores amigas daquela época, que eram as 3 pessoas que entraram pra banda, né? E a gente queria muito viajar, sair de lá, largar tudo pra trás, deixar
desopilar, curtir. E a única maneira de fazer isso sustentável, que a gente não tinha grana, era viajar tocando. Então, batendo em porta, pedindo comida, pedindo abrigo, em troca de show. Assim surgiu a banda. Então, não era pra ser um projeto de música latino-americana, não era pra ser um projeto de cunho social, era pra ser uma viagem. E nessa viagem, que foi Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e volta, encontramos propósitos. Encontramos propósitos que nos tiraram ali de um lugar muito ruim que a gente estava, de cada um individualmente, porque a gente sentiu apoio entre nós. Encontramos propósitos latino-americanos, de mensagens, de música, o propósito de fazer música de mensagem, de comunicar. Tocando na rua, entendemos que dá para conectar pessoas de certa forma, dependendo da maneira como você coloca o show, você consegue criar mini catarses no dia a dia de pessoas que não esperavam aquela catarse. Então, a banda surgiu assim, e encontramos esse propósito latino-americano por engano, e ainda bem que foi por engano. As melhores coisas às vezes acontecem por engano, né? E daí é que surge também essa energia que vocês colocam no palco, porque de você pular para fazer a roda, porque tem um envolvimento, acho que a banda toda, uma coisa que me chamou a atenção naquele show do Sesc, foi que até a bateria tá na frente, né? Uhum. Normalmente a bateria é uma coisa que fica para trás, os instrumentos de baixo, guitarra, ficam recuados, né? Ali parece que vocês estão em linha na organização do palco, né? Todo mundo tem o mesmo peso, a mesma importância. É exatamente isso. Porque, na verdade, tem vários motivos. Uhum. E todos eles são acasos da história da banda, mas a nossa formação, em primeiro lugar, vem de que a gente... É isso, somos todo mundo junto, todo mundo tá na frente, todo mundo cola junto, somos um monte de gente fazendo som junto, não tem essa formação talvez meio hierárquica, de repente um pra trás e tal. Mas também vem porque o Sebastian, meu irmão que toca batera, no começo ele não tocava batera, ele tocava violão e cantava, porque era acústico. E aí depois, quando a gente fez o formato com banda, tinha um baterista. E tocava um baterista no lugar da batera mais tradicional e tal, mas aí a banda tinha 7 pessoas e pra viajar de carro não cabia. Então a gente enxugou pra 5 pessoas e aí meu irmão tocava violão e tinha um bumbo no pé. Era só isso. Lá na frente. Pouco a pouco foi se reconstruindo a bateria ali. Por isso até que a bateria dele é diferente, porque foi se reconstruindo pouco a pouco. Não foi, de repente, vamos tocar bateria. Foi, não, precisamos de um bumbo, tá, mas precisamos mais algo de percussão. Bota um surdo também, tá, mas bota uma caixa e toca violão. Ah, tu não toca violão nessa música agora? Toca só caixa. De repente viu, ele tava tocando uma bateria desconstruída na frente. E quando a gente foi jogar ele pra trás, a gente pensou, não, isso aqui é muito mais real, é muito mais a gente. É na frentão, assim. Então é meio acidental, mas é isso. É ficar atento aos detalhes no caminho que te fazem único. Acho que isso é muito importante, até eu indicaria isso muito a qualquer banda emergente. No lugar de ficar seguindo algo que já funcionou, perceba os detalhes que fazem vocês únicos, sabe? As coisas que já dão certo, que estão dando certo, e fortalece aquilo. E eu vejo isso em várias bandas que fazem isso. Nas bandas... pega a Tocha. A Tocha é muito único. Nossa, a Tocha é muito única que fazem. E eles apostam nas suas unicidades, sabe? E acho isso muito foda, porque aí eles levantam uma cena soteropolitana com uma força a partir das suas unicidades, sabe? De pessoas que se identificam com aquelas coisas que são únicas. E acho que cada banda tem isso. E por que Francisco Elombre? De onde veio esse nome? Francisco Elombre... versão curta ou versão longa? A versão que você gostar. Tá bom, beleza. Nos anos 1900 e pouquinho, existia um cara chamado Francisco Moscote. E ele morava pela selva da Colômbia, e um cara que tocava acordeão. E esse é um cara que existiu mesmo, né? Com certidão e tudo, o cara existiu. E esse cara tocava acordeão e viajava pelas cidades tocando acordeão como um trovador, conectando as cidades com a música. Então ele levava contos, anécdotas em formato de música, de um lugar para o outro, as pessoas jogavam moedas para ele tocava, viajava para a próxima cidade, então ele conectava as cidades a partir de anécdotas, de sei lá, música, com a música. Porém, esse cara começou a virar uma figura, que começaram a se contar histórias sobre essa pessoa, e de Francisco Moscoto virou Francisco Elombre, que é a lenda que marca a origem de um estilo musical da Colômbia, que chama vallenato, que é um estilo folclórico, que surge a partir da maneira como ele tocava o acordeão.
Então, o jeito que ele tocava o acordeão, a célula rítmica, a pegada, marca o início do vallenato, que é como se fosse o nosso sertanejo, digamos, um ritmo folclórico, de raiz, das antigas e tal, muito popular. E começaram a se criar várias histórias em volta da existência dele. Entre elas, a mais conhecida é quando ele foi interceptado pelo demônio, pelo diabo, que o diabo desafiou ele a tocar. E quem tocava melhor ganhava, e ele ganhou. Então aí se começa a criar toda a figura mítica em torno de Francisco Elombre, e a gente achou tão legal, porque é a música escrevendo história, é a música conectando cidades, é a música como instrumento de comunicação, é a viagem, esse personagem surge dentro de um dos livros mais importantes do realismo mágico, que é de 100 Anos de Solidão, como um personagem terciário. Então a gente falou, vamos reinterpretar a nosso modo, com todo respeito e ao nosso modo, vamos reinterpretar essa maneira de criar histórias com a música. Então foi daí que veio Francisco Elombre. E muito legal mesmo essa coisa que você de criar histórias, porque a gente tem mesmo nas músicas de vocês um começo, meio, um fim, né? Uma história que emociona, uma história que dá força, né? Como Bolsonaro e Triste Loucomar, que para mim nem música é um hino, é uma oração, né? E quando vocês cantam, parece mesmo que o público entra num estágio assim de oração, não parece? Você tem essa sensação no palco ou é loucura da minha cabeça? Eu acho que é bem interessante, porque eu sinto isso independentemente de que idioma fala o lugar onde a gente toca. Acho que é uma música que ela fala muito para além das palavras, sabe? Ela toca almas, eu não sei nem dizer o que significa isso, mas ela toca algo que outras canções não tocam. Ou quer dizer, algumas outras tocam, mas muitas não tocam, entendeu? Então é um sentimento de que tem algo muito puro, muito real sendo falado, ou talvez muito urgente sendo sentido. E pra mim, sempre, toda vez que a gente escuta ela, toda vez que a gente toca ela, é uma aula. É uma aula de sei lá, de força, eu acho. Eu acho que é assim mesmo, é assim que eu sinto nas vezes que eu fui aos shows de vocês. Foi assim que eu senti também. Parece que cada vez que eu ouço é uma experiência diferente, parece que no meio do público é uma experiência diferente, né? E uma reação diferente, né? Mesmo da Juliana Scarpa, que é maravilhosa, né? Não é Scarpa, eu falo o nome todo errado. Aliás, eu acho bom você falar o nome de todo mundo, porque a Thaís mandou um release com os nomes, eu falei, me recuso, vou pedir para ele o nome de todo mundo. Não é uma banda fácil. Não, é impossível. Tem até 2 irmãos, parece que facilitaria, mas só piora, na verdade. Só. Não, é o nome de todo mundo, ó. Eu, Mateu Piracés Ugarte, meu irmão, Sebastião Piracés Ugarte, a Ju é a Juliana Strassacapa, Ju Strassacapa, tem o Andrei, que é Andrei Martinez Kozirev, e tem a Helena, que é a Helena Papini. Pronto, vocês viram como não é fácil, né? Você pode falar Juliana, Matheus, Sebastião, Helena e faltou um. E Andrei. E Andrei. Só pelo primeiro nome fica fácil. Se for qualificar todo mundo pelo sobrenome, tem que fazer um curso de línguas avançado, né? Para dar conta de todo mundo. E eu queria saber uma coisa, qual que é essa energia que você coloca no show? Porque é impressionante o tanto que você pula, né? Você tira a roupa, você começa o show vestido e termina o show de sunga, né? Sempre. E é muita energia. De onde você tira isso? São dos treinos que você faz diariamente posta, não? Não, acho que não é dos treinos. Eu comecei a fazer os treinos justamente para aguentar isso a longo prazo, na verdade. Que eu tava começando a sentir que meu corpo tava sentindo que precisava fortalecer alguns lugares para aguentar o show. Mas, na verdade, vem de tudo. Eu sempre no palco, sempre fui intenso. Não sei, tem vídeos de eu tocando, acho que meu primeiro show aos 9 anos de idade, pulando. Então, isso veio muito de mim. Mas, eu acho que vem porque eu sinto que quando eu subo no palco, eu tô sendo a máxima expressão de mim mesmo. Sabe, é como se... Tem gente que pensa às vezes que tô no auge da minha vida, mas eu sinto que o auge da minha vida vem a cada vez que eu subo no palco, entende? Então, a gente sempre partiu da premissa do show da Francisco, a partir daquela ideia de que a gente tava muito deprimido, que tava muito mal, de cara, isso aqui pode acabar amanhã. Vamos viver ao máximo. A gente começou a trazer isso pros shows, esse pode ser o último show.
como aconteceu antes da pandemia. Tocamos um show que acabou sendo o último show antes da pandemia, passamos muito tempo sem tocar, assim. Então sempre subir no show é meio que essa sensação de pode ser o último show, bora dar tudo. Não importa quantas pessoas tem aqui, podem ter 100, podem ter 5 mil. A grande real é que tem que ser tão único pra gente quanto tem que ser único pras pessoas que estão ali. Sabe, putz, vira e mexe já acontece, de repente tem pouca gente no show, ou foi mal divulgado, ou a gente chega numa cidade que não tem público, e já tocamos show pra 2 pessoas, tocamos show pra 20 pessoas, tocamos show pra 200 mil pessoas, e sempre a mesma coisa, é a mesma entrega. Isso é o máximo, né, porque pega a gente num lugar, né, que é muito incrível. Eu curei minha dor no joelho no último show da Francisco, por exemplo. Legal. Que eu pulei tanto que eu parei de reclamar na hora de treinar. Falei, não vou mais reclamar, porque eu pulei no show do Francisco, eu posso pular na academia também. Isso é muito incrível. É muito incrível. Mas você não está mais pulando do palco para o chão, né? No armazém você não pulou. No forró você vai fazer isso? Como é que tá o plano aí? Na verdade, nenhum show é igual. Tem show que eu pulo, tem show que eu desço. Eu tenho tirado sempre a calça, fico de sunga, mas não. A ideia não é meio que fazer assim, porque acho que a ideia é não ser previsível, né? E não tô nem dizendo pro público, tô dizendo pra mim mesmo, assim, não quero fazer previsível, eu quero fazer o que bate vontade, entendeu? Claro que às vezes repete, porque bate vontade mais de uma vez. Mas às vezes eu tenho vontade de descer, às vezes eu tenho vontade de ver de cima, então. Não sei, não posso prometer nada, mas vontade agora, falando com você, fiquei com vontade de descer no meio da galera. Então vamos fazer torcida que você fazer isso, porque é muito bom. É uma energia muito boa que você passa quando desce, faz a roda, todo mundo junta. E é muito legal. É muito legal, muito legal. Eu espero que seja tão legal em cima do palco quanto é legal pra gente que tá lá no chão. Porque é foda. É muito bom, muito bom. E, Matheus, e como é? Vocês lançaram o Roda Viva agora também na pandemia, né? Mas vocês estão tocando essa música no show? Como é que tá isso? A gente nunca tocou ela no show, sabia? Tem muitas músicas que rolaram na pandemia que a gente acabou não levando pro show. Porque ainda não, a pandemia foi bem longa, né? Foi bem longa. Foi. E as fases mudam. E às vezes algumas fases duram 6 meses, 1 ano. Tem fases mais longas. E então a gente lançou Brasil Pandeiro, a gente lançou Roda Viva, a gente lançou um monte de música nossa, um monte de feat, mas quando a pandemia começou a abrir pra shows, a gente tinha acabado de lançar um disco novo. E aquilo lá era a nossa fase, assim. Era a nossa página. Então a gente acabou... Que é o Casa Francisco. É o Casa Francisco, exatamente. Então a gente acabou não necessariamente sentindo aquilo lá. E não fizemos. Isso não significa que a gente não faça nunca. A gente vira e mexe, tem algum show acústico ou em teatro especial, diferente, que às vezes a gente pega umas músicas distintas pra tocar. Mas não sei, a gente acabou focando nisso, entendeu? Acabou focando no disco. Agora já estamos com um monte de música nova pra fazer, pra lançar. Então começando a já virar a página novamente. É bem assim, esse sentimento de camaleão, sabe? De estar sempre se transmutando. E qual que é a fase agora? A fase essa dessas novas músicas, mais Casa Francisco? A fase é a Casa Francisco, com certeza, mas acho que a fase agora, pra ser bem sincero, pra além do Casa Francisco, o mais principal tá sendo um pouco uma fase meio como se fosse um parto. A gente passou tanto tempo sem tocar show, quando a gente sobe, a gente tá meio que saindo assim, com as pernas primeiro e vindo falando, bora! Vamos com tudo. Então, assim, por mais que a gente tenta focar no Casa Francisco, acaba sendo mais uma questão de catarse, de rever as pessoas, de rever os palcos, sentir aquilo novamente. Pareceu por um tempo pra nós que nunca ia voltar. E isso realmente bateu. Eu tenho certeza que pra muita gente bateu isso, de que talvez nunca volte. Então, assim, pensar o que vamos tocar no Forró da Lua Cheia, aquele festival que já estávamos confirmados antes da pandemia, e aí veio a pandemia e foi jogando pra frente, pareceu pra nós que talvez não ia rolar mais. Aqueles 30 anos de festival que a gente tanto queria fazer parte. E agora vai rolar. Então, a gente acaba pensando, quando a gente pensa no show, o que vai ser o mais catártico possível. O que vai ser o mais intenso possível, o mais botar pra fora, sabe? É uma sessão quase de expurgar, assim. Então, isso acaba regendo o nosso e virando a página pro novo. Que aí eu não posso falar muito ainda, mas já tem músicas novas no show. Ah, já tem música nova no show do forró, já vai ter. Vai, com certeza. E você já sabe quais que você vai fazer, além das novas? Sei. Eu acho, né? Falta um tempo ainda pro show, mas não tanto, mas aqui a gente muda rápido, né, as coisas. A gente com certeza vai tocar
Loucura, do Casa Francisco, Arrasta, que tá muito divertida ao vivo. Com certeza vamos tocar as músicas mais esperadas, né? Triste Locomar, Calor da Rua. A gente tá tocando ultimamente Matilha no show e tá sendo muito gostoso, muito intenso, porque é uma música que fala sobre o momento atual, né? Especialmente atual, que estamos chegando naquela reta final de trabalho, de base pra virar voto, enfim, pra tirar o Bolsonaro do poder. Então a gente vai com certeza fazer essas canções e umas novas aí. E esse envolvimento de vocês político é muito legal também, porque é um momento que é tão importante no país e vocês têm mesmo um compromisso mesmo, né, com essa questão, com esse momento do país, né, que está acontecendo, que a gente está vivendo essa tristeza gigante, né? E acho isso muito importante também, né? Eu acho que todo mundo tem um compromisso, né? Com agora, com fazer mudar o que tá acontecendo agora. Acho que todo mundo tem um dever. E cada um faz dentro da sua área. Né? Eu tenho certeza absoluta que o forró tá fazendo de vários jeitos dentro da sua área, da maneira como estão trazendo pra dentro. Com certeza um festival que tá se preocupando com a inclusão, com a diversidade. Então cada um tá fazendo dentro da sua área aquilo que é necessário pra gente virar a página da história, né? Pra continuar essa virada, né? E acho que dentro da música, a partir do momento que as pessoas acreditam em nós ao ponto de botar a gente num palco com um microfone para 20 mil, 30 mil pessoas ouvirem, tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade de fazer sua parte. Eu acho que isso não é nenhuma questão muito louvável, eu acho que é necessário. É um lugar diferente, sabe? Então, até em muitos momentos, artistas chegaram pra nós e perguntaram: mas vocês falam o que vocês pensam, como vocês se sentem em relação a isso? É necessário, gente. Tipo, é necessário encontrar um jeito de falar que seja acessível, que as pessoas queiram ouvir você, que as pessoas queiram fazer parte, queiram entrar junto. Então, acho que a gente faz a nossa parte, dentro de uma coisa que cada um tem que fazer a sua parte. E sempre querendo fazer mais, óbvio. A gente está fazendo um quadro que é o que você tem que levar na mochila que vai para o forró. O que você leva na mochila para o forró da lua cheia? Eu vou ser bem sincero, tá? Porque eu colo em festival e eu acredito muito em 3 elementos. Eu não sei se eu não sei se um deles pode falar, mas eu vou falar, porque é o que eu levaria. Eu pensaria em galocha. Eu acho galocha, aqueles sapatos muito úteis, porque às vezes chove, às vezes tem uma lama em algum lugar, às vezes tá com frio, é um sapato que não importa onde você tá, se seu pé tá protegido. Tá quentinho. Tá quentinho. Lenço umedecido. Eu sempre acredito no poder de poder levar um lenço umedecido, porque ajuda, né, gente? Oh. Bastante. E terceiro é ter um pouquinho preparado sua própria licergia, seja ela como você achar legal. Vá preparado, porque é muito gostoso ter as coisas preparadas, chegar e só curtir, assim. Eu acho que um pouquinho de preparo faz muita diferença pra curtir um festival, né? Em último lugar, eu diria, levem uma garrafa d'água, para as pessoas saberem quanto de água você tá bebendo todo dia, porque senão é fácil esquecer e não beber água. E viver a experiência de um festival é muito bacana se você estiver preparado para isso, né? A galocha e a água, por exemplo, são ótimas dicas práticas para viver a experiência do forró, né? A primeira vez que eu fui num festival, eu não levei nada. Nossa, me arrependi tanto. Eu vivia todo mundo de galocha curtindo, sem olhar pra baixo pra andar, e eu descalço, olhando pra baixo o tempo todo no escuro, não enxergando nada, pisando no meu pé. Nossa, não. Aí eu pensei, vou me preparar. Aí você sempre tem uma galocha na sua mochila. Quando eu vou pra festival, sim. Com certeza. Como é que vai ser a turnê para a Europa? Porque agora vocês, além de tudo, estão de mala pronta para fazer uma baita de uma turnê, né? A gente sai já essa semana em turnê pra Europa. Que loucura! Vou falar a real, assim, quando a gente viu... durante a pandemia, muita gente teve rombo financeiro, né? A grande maioria das pessoas teve um rombo financeiro. As bandas, a arte, a cultura, levou, não só por causa da pandemia, mas pelo desgoverno também. E a gente pensou, putz, vai demorar até a gente fazer umas turnês internacionais, viu? Vai demorar até a gente conseguir juntar aquele caixa pra dar investida nas passagens, pra fazer um negócio. E quando veio essas propostas de ir pra Europa, a gente arriscou tudo. Falamos, bora, vamos. Se é pra gente viver o sonho, se essa banda existe pra nos tirar
da depressão e aí, tipo, viver o sonho das nossas vidas. Então vamos arriscar tudo pra continuar vivendo isso todo dia. E, cara, se formou uma turnê linda, que a gente vai passar por 5 cidades só na Espanha. Vamos passar 2 cidades na Alemanha. Primeira vez que a gente vai pra Alemanha. Vamos pra Londres, a primeira vez que a gente vai pra Inglaterra. E já vai ter novamente Rock in Rio Lisboa. Estão surgindo muitos convites, então a gente tá muito feliz. E também muito feliz porque sempre que a gente sai do país, aqui no Brasil a gente tem nosso público, né? Assim como a gente tem público na Espanha, temos público em vários lugares, mas quando a gente sai do país, a gente acaba encontrando situações diferentes. Não é aquele show ganho que você chega e toca o acorde e a galera já sabe cantar a música. Não. É um show que você também tem que convencer a galera, né? Falar, ó, conheçam a gente. Isso é ótimo. Porque isso puxa o nosso tapete e faz a gente reinventar o show. Então, cada vez melhora o show quando a gente se coloca numa situação um pouquinho mais adversa, assim. Então, eu tenho certeza que a gente vai voltar da Europa tinindo com o show, assim, prontos pra chegar no forró e fazer explodir. Vai ser muito legal rever vocês depois de uma turnê na Europa. Muito bom mesmo. Eu acho que vai ser com a alegria que vocês vão estar de ter feito essa experiência toda, né? Agora, só uma coisa, aquela turnê que você nos países lá da Latino-Americana, vocês foram, a turnê foi aquela primeira, que vocês saíram sem lenço, sem documento, de carro. Literalmente sem documento. Até o nosso baixista daquela época teve que voltar a pegar um documento e ir quando ele tava na fronteira, porque ele esqueceu o documento. Mas, aquela foi a primeira lá em 2014, quando a gente entrou, final de 2014, a gente começou a entrar no carro e saímos com 6 shows marcados e voltamos depois de 60 shows. Muito bom. E agora vão sair para a Europa já com a agenda pronta. Quantos shows? Estamos com 8 shows. E voltar praticamente direto pro Forró da Lua Cheia. Exatamente. Voltamos, temos mais alguns shows aqui, até tô com a agenda aqui aberta. A gente vai tocar em Goiânia, Brasília, vai tocar em Floripa, Curitiba, e aí vamos dia 18 de junho tocar um showzaço no Forró da Lua Cheia. E vai ser muito bom, com certeza. Matheus, super obrigada, muito obrigada mesmo. Eu amei conversar com você e acho que vai ser um episódio muito legal pra gente aqui. Espero que tenha sido legal pra você também esse papo. Foi ótimo o papo. Eu adoro esses papos de podcast porque não tem aquele tempo contado, que é 5 minutos pra falar aquilo. Dá pra falar um pouco, dá pra contar as versões longas das histórias. Então, pode contar. Muito obrigada a você. Esse é o podcast do Forró da Lua Cheia. Ativa as notificações no seu tocador predileto, põe 5 estrelas pra gente nas avaliações, segue o Forró nas redes sociais, compartilha o episódio e conta o que você achou desse papo. Conta também quem você acha que a gente pode trazer aqui. Vem colecionar histórias com a gente. Eu sou a Dani Antunes e faço de tudo por aqui. Produção, roteiro, edição e sonorização. O Micael Nakad é produtor e apresentador do podcast, mas hoje está tão cheio de trabalho que não pôde nem ouvir essas histórias. Até a próxima! Tô indo pro forró da lua cheia, só Deus sabe quando eu voltarei.